Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje nós vamos fazer vídeos de testando produto. Eu gosto muito de testar produto e acho que vocês gostam de assistir também. Porque testar produto é uma coisa assim que, além de eu conhecer novidades, eu posso trazer para vocês informações de produtos antes de vocês comprarem. E no final do ano passado eu fui para São Paulo e é óbvio que toda vez que eu vou para São Paulo eu dou um jeito de ir comprar maquiagem. Geralmente eu vou na 25 de março, mas dessa vez eu fui no Brás, no Busca do Brás. E lá tem muita maquiagem barata. E eu comprei aqui, ó, um monte de coisa. Tem bastante coisa mesmo aqui nessa caixa. Então não vai dar para testar tudo num vídeo só, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou dividir em 3 vídeos. Primeiro eu vou fazer hoje o vídeo da base, que é geralmente é um vídeo base, a gente fala mais, tem mais detalhes para falar. Então eu vou deixar a base num vídeo sozinho e depois o resto dos produtos de pele e por último a paleta pra gente fazer os olhos. Vai ser mais ou menos assim a divisão. Então chega de converseira, roda a vinheta e vamos começar esse vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então, como eu disse, né, eu comprei bastante produto lá eu fui no Busca, que é uma loja, né, de chinês que tem lá no Brás e tem muita coisa. E tem um andar só, um andar não, mas é lá embaixo, assim, mas um espaço bem grande, muito grande mesmo, só de maquiagem. E tem muita maquiagem mesmo, de tudo quanto é marca. E os preços são muito bons. Eles têm 3 preços. Quando você compra um produto, quando você compra às vezes 2 ou 3 produtos, e quando você compra de atacado, tipo 12, 24, que geralmente deve ser uma caixa fechada. São 3 preços diferentes. Então, quanto mais quantidade você compra, mais barato fica. Mas mesmo assim, o preço de um produto só, quando você compra unitário, já é mais barato do que as lojinhas por aí. Então, vale muito a pena. Se você está indo comprar lá para revender, vale muito a pena. Se você está indo comprar lá para uso pessoal, também vale a pena, porque ele é mais barato. Eu trouxe aqui, né? Dessa vez eu consegui guardar a notinha, né, o pedido, pra gente comparar os preços, tá? Eu vou falar o preço que eu paguei aqui e depois eu vou dar uma pesquisada na Shopee, os preços que tem por aí, porque na Shopee costuma ser os preços que a gente encontra nas lojinhas mesmo, aqui da cidade, de bairro e tal. E aí eu vou falar o que eu paguei e vou tentar pôr aqui o preço médio da Shopee. Então, como eu disse, né, esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 3. Então, nesse vídeo eu vou testar a base. Eu não sei se vão sair os 3 assim na sequência mesmo. De repente pode ser que eu coloque algum outro vídeo no meio por causa de algum assunto que eu acho interessante, né, que talvez queira colocar mais logo, digamos assim, né. Mas então o primeiro produto vai ser a base. A maioria dos produtos que eu comprei são da Ruby Rose. A Ruby Rose ela tem várias linhas, né? Ela tem a linha Fios Mood, a linha Obsidian, a linha Stay Fix. São várias linhas que eles têm, né? E eles lançaram produtos com essa embalagem. Eles lançaram recentemente uns produtos com essa embalagem rosinha aqui. E ela não tem uma linha específica. O pessoal tá falando a linha rosa da Ruby Rose, mas não tá escrito aqui. Se você entra no site da Ruby Rose, ele tem lá, entra na aba lançamentos, ele tá dividido por linhas. Aí tem lá a linha Dopamine, Glass, Obsidian, Ruby Rose e Silk Screen. Se você entrar na linha Ruby Rose, que é uma linha só Ruby Rose, não tem nome, aparecem os produtos dessa linha. Então, para eles, isso aqui acho que deve ser a linha normal, tradicional, sei lá como é que fala. Então vamos já começar a falar sobre a base. Ela vem nessa embalagem de bisnaguinha, mas ela tem pumping, eu não abri ainda. Ela é de soft blend, base líquida, vitamina E, ácido hialurônico, cobertura média e acabamento mate. Então vamos abrir a base aqui. Então, apesar de ser bisnaguinha, ela é de pump. Eu acho interessante porque facilita para aplicar, não faz muita sujeira. E quando acaba por ser bisnaguinha, você consegue cortar e usar tudo. Nem sempre ela consegue pegar tudo que tá no pote, né? Então, às vezes você consegue abrir para tirar o restinho, apertar, cortar. Dá para usar tudo. Eu paguei nessa base R$13. Em uma unidade, o preço era R$13. Então, eu achei um preço muito bom, né, por uma base. A cor que eu comprei é a F20.
F deve ser de Fair, porque tinha outras letras lá nas cores. E ela tem 30 gramas, que é a quantidade média das bases. Eu comprei também essa esponjinha aqui da Ruby Rose, a Midnight, que eu ouço falar muito bem dela. Então ela vem dentro dessa caixinha, o tamanho dela é o que ocupa a caixinha toda. E ela tem uns cortes diferenciados. Aqui, ó, ela tem esse corte, né, diagonal aqui, esse maior, esse aqui, tem o biquinho. E esse é o tamanho dela, né, que é o tamanho aqui dentro da caixinha, que ocupa quase a caixinha inteira. Ela tá seca, eu vou molhar e vamos ver o quanto ela cresce. Ela seca, ela é macia, mas bem firme. Então, eu molhei ela, né, e tirei o excesso da água na toalha, né, pra ficar só úmida. E ela cresceu bastante e ficou bem mais macia. Pra gente ter uma noção de quanto ela cresceu, ó, vou tentar colocar aqui dentro da embalagem que ela veio. Ela nem entra assim na lateral. E se eu der uma apertadinha, ó o quanto ela fica pra poder fechar, né? Eu teria que apertar bastante. Então ela cresce bastante mesmo. Essa base não tem no site. Eu não sei se já tá esgotado ou se, sei lá, eles não colocaram como lançamento no site, mas tinha na loja, né? Deixa eu ver na Shopee. E na Shopee tem para vender. Mas não deve ser alguma coisa muito fácil de achar em loja física, até porque eu já vi algumas resenhas de blogueiras testando essa linha, que compraram e tal. Mas só uma delas eu vi testando a base, que também que comprou na 25 de março em São Paulo. Então vamos ver aqui né, o pump dela. Ela demorou um monte para sair, eu tive que dar muito pump, acho que para tirar o ar que tava, ó, tá vendo? Tipo, eu peguei só isso aqui na mão e já ficou, né, deu uma boa apertada aqui no produto. É uma base que não escorre. Esse tom é um tom levemente amareladinho, ele deve ser um pouco mais quente. E eu acho que vai dar certo pra mim, talvez fique um pouquinho, não sei se vai ficar um pouquinho escuro ou não. Tem um cheirinho bem gostoso, gostei do cheirinho dela. E eu vou aplicar usando essa ponta aqui da esponjinha. Aquele pump que eu coloquei, ó, deu pra fazer metade do rosto, tá? Ela espalhou bem fácil, bem rapidinho. Eu vou colocar mais um pump na testa para complementar aqui. E a esponjinha eu gostei bastante, tá? Ela é bem macia mesmo, bem maciazinha e assim aplica fácil. Ela não é muito porosa, então parece que ela suga pouco produto, né? E passei só a metade do rosto pra gente ver a cobertura. Bom, eu apliquei uma camada não muito grossa e ela realmente tem uma cobertura de leve a média, né? Ó, ela cobre bem, ela tirou bem as vermelhidões, aquele aspecto mais rosado do central do meu rosto. Mas eu ainda vejo aqui as minhas sardinhas e tudo mais, eu vejo a minha pele por baixo, eu consigo ver que tem pele por baixo, né? E aqui, assim, a cor deu certinho, ó, não ficou aparecendo divisão, eu sempre dou uma esfumada aqui nessa região, mas quando a cor não bate, mesmo esfumando, dá pra gente ver a diferença ali, né? Então, ela deu bem certinho, assim, cobriu um pouco da olheira, não cobriu muito, ainda eu consigo ver minha olheira. Mas aqui diz, né, ela é cobertura média. Eu acho que para fazer cobertura média eu teria que pôr um pouquinho mais de produto. Então eu vou pegar agora, eu vou pôr na esponjinha mais um pump assim, ó. E vou aplicar aqui na região central uma segunda camada para ver como fica a cobertura dela. E ela dá uma boa aumentada na cobertura, ó, eu consigo ver a diferença. Que ela já cobriu bem aqui a região das olheiras e ficou realmente uma cobertura bem média. Então ela é realmente uma cobertura de leve a média, de acordo com a quantidade de produto que a gente usa. Ó, a esponjinha, pegando só o resíduo aqui, ó, ela consegue tirar um pouco, fica assim, um pouquinho na esponja, que é normal mesmo, tá? Eu acho que a base ela tem uma espalhabilidade boa, parece que ela rende bastante, assim, tipo, eu precisei de 2 pumps para fazer meio rosto, então eu vou precisar de 4 para fazer o rosto inteiro. Talvez se eu estivesse aplicando de uma vez só, sem ficar fazendo metade de um lado, metade do outro, até se eu conseguisse fazer com um pump só. Então ia ser 3 pumps para o rosto todo, na verdade. Aqui eu passei uma camada só, então a gente consegue ver a diferença, ó, da cobertura para uma camada, de uma camada para 2. E aqui desse lado eu não vou fazer uma segunda camada na região dos olhos, porque eu vou seguir com essa maquiagem
para um próximo vídeo, tem corretivo para testar. Então eu quero deixar aqui até para ver a eficácia do corretivo depois. Ela seca rápido, tá? Já secou, assim, eu sinto assim, ela não tá 100% seca, mas já tá seca. E é uma base confortável. Eu ainda sinto um pouquinho de alguma coisa na minha pele. Não dá para dizer assim, nossa, eu não sinto nada. Eu sinto que tem produto na minha pele, mas nada que seja pesado, ou que incomode, ou que fique aquela coisa, talvez depois de selar, né, diminua um pouco essa sensação, mas não é nada que incomode. Aí agora, então, eu vou fazer o teste para ver transferência, né? Vou colocar o papel aqui. Ela grudou um pouco e transferiu bem pouquinho no papel. Eu acho que não dá para ver aqui, por questão da luz e coisa e tal. Mas eu tô com hidratante por baixo, né? Então o hidratante sempre dá uma interferida. Mas eu não consigo usar base sem hidratante, então eu não ia fazer o teste sem. Deixa eu pegar o outro lado do papel e vamos pôr no nariz aqui pra ver, né? No nariz ela transferiu um pouquinho mais, principalmente na abinha aqui na lateral, que é um lugar que sempre transfere, mas eu acho que é uma transferência aceitável. O fato da base transferir não significa que ela é ruim. Ela não diz nada, inclusive, sobre não transferir, né? Ela diz que ela é cruelty free, não testada em animais, e essas coisas assim. Então vamos ver a resistência dela à água. Dá uma borrifada aqui. Olha, eu acho que saiu um pouquinho de base no papel, sim. Assim, tá quase transparente as gotinhas de água, mas tem um pouquinho de base. E se eu encostar, vamos ver. É a mesma coisa, tá? Mas, ó, abriu aqui. Eu consigo ver que ela abriu um pouco. Pode ser por conta do hidratante que eu usei? Pode. Mas é aquela coisa, né? A gente não usa base e fica jogando água na cara. E eu acredito que se selar, ela vai aumentar essa resistência e tal, aí não fica desse jeito, né? Então eu vou refazer aqui, ó, onde eu peguei com a água. E ela repõe normalmente, a gente consegue corrigir, né, dar uma retocada sem abrir, sem arrastar, porque tem bases que depois que seca, a hora que você, tipo, ainda mais que eu molhei, né, se você vai retocar, ela vai arrancando o que tá embaixo e não consegue retocar. E assim, na questão assim, de marcar as linhas, ela tá acumulando um pouquinho mesmo, tá, aqui, mas é normal, todo produto cremoso acumula nas linhas. E a princípio eu não vejo que tá marcando nada demais, não. E ela não parece ser uma base, apesar dela dizer, né, acabamento mate, ela não é muito mate, tá? Eu continuo sentindo ela levemente úmida no meu rosto. Talvez por isso da transferência. Mas no meu caso, eu prefiro bases assim, com esse acabamento, do que base extremamente mate. Por conta da pele madura, as bases muito mates, elas costumam marcar. Então, pra mim, esse acabamento é o ideal. Eu prefiro esse acabamento do que do que o acabamento mais mate. Ou até o acabamento mais hidratante, eu preciso selar algumas regiões e tal. No meu caso, na minha opinião pessoal, é melhor. Então, eu gostei muito dessa base. Até mais do que outras bases que eu tenho aqui da Ruby Rose. Que eu tenho aqui é a Feel Smooth, né? A fluida. Eu gosto dessa base, ela tem um acabamento legal, ela fica com uma cobertura boa e tal. Mas ela é a base de água, então ela não tem resistência nenhuma à água, pelo menos na minha pele. Qualquer encostadinha de água, ela abre. Inclusive, às vezes até com bruma, ela abre. Essa da Stay Fix, ela tem uma resistência muito boa, muito, muito alta, mas ela é extremamente mate, né? Então, pra minha pele, ela não fica tão boa. A cor 00 é muito clara e não tem a cor 01, já vai pra cor 02, que fica um pouquinho escura. Então, no meu caso, eu tenho que misturar as duas. Essa daqui, a cor 00, dá certinho. E tem a da linha Fios, né? Que é a Pudim 20. Essa daqui eu gosto bastante, eu só acho ela muito grossa. Eu uso ela geralmente com diluidor, mas ela não fica tão mate, ela fica meio termo. Mas essa daqui é um pouquinho mais, acabamento mais viçoso. De todas, eu preferi essa daqui. Mas na minha opinião, né, pro meu gosto pessoal, essa daqui foi a melhor das que eu testei, da Ruby Rose até agora. E o acabamento dela eu gostei, a cobertura ficou bonita, ela não ficou tão seca. Eu acho que foi assim a base que vai mais
bater com o meu gosto, né? Eu acho que valeu a pena pelo preço dela, né? De 13, eu paguei R$13, mas agora eu já olhei aqui na Shopee, a média de preço dela tá de 20, 21, 23, 24. Ela tem uma cartela de cores, eu não consegui achar exatamente qual é a cartela de cores, mas parece que ela tem bastante cores. Mas assim, eu achei meio confusa a indicação das cores. Talvez porque lá a loja estava muito cheia, estava com pressa, tinha muita gente, até porque tinha umas meninas lá que eu acabei encontrando, conhecendo lá na hora, estava escolhendo base, estava ajudando elas a tentar encontrar o tom. Lá já não tinha mais todos os tons, então ficou um pouco difícil da gente achar o tom das meninas. O meu foi fácil de achar, né? Mas eu não sei qual quantidade de tons essa base tem. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Se eu achar, eu vou colocar uma foto aqui da cartela, né? Geralmente as marcas, elas divulgam, né, os swatches das cores. Mas se ela tiver uma cartela boa de cores, é uma base que vale muito a pena. Até o preço dela mesmo da Shopee, de torno de 20 a 25 reais, também é uma base que vale a pena, tá? Por 13, então, nem se fala, né? Para quem tem a oportunidade de ir para São Paulo nessas lojinhas, eu acho muito legal mesmo comprar maquiagem desse jeito. No mais é isso, então. Esse foi o teste da base. Acho que o vídeo não vai ficar tão longo, mas eu falei bastante, né? Deu para falar bastante detalhes. A duração dela eu não sei, porque é a primeira vez que eu tô usando, vocês viram que eu acabei de abrir. Mas eu vou seguir com essa maquiagem agora para outros vídeos e eu vou tentar ficar com essa maquiagem o dia todo. Voltei então, agora são 9h30, eu tô com a maquiagem, eu terminei de aplicar a aplicação da base, eram umas 3h30 mais ou menos. Faz então 6 horas que eu tô com essa base. E eu tô vendo aqui assim, ela saiu um pouco aqui em torno do nariz, porque eu dei uma coçadinha. Aqui ela abriu nas laterais, aqui começou a sair de leve aqui, mas ainda tá bem normal. Mas ela marcou bem assim as linhas de expressão, tanto aqui o bigode chinês, quanto aqui as linhas da testa, quanto aqui abaixo dos olhos principalmente. Só que abaixo dos olhos eu acabei passando corretivo e usei um pó também que eu não tinha usado ainda, que eu tô testando, né? Então pode ser que seja o pó que tá dando essa diferença. Mas assim, no geral ela tá aqui, ó, na região do rosto, aqui assim por baixo do blush, dessa região, ela tá bonita. Então eu acho que é uma base que dá para usar sim, desde que eu hidrate mais a região dos olhos e não use um pó muito seco, né? Use um pó um pouquinho mais... Porque tem pós que são... É pó, mas tem uns pós que são mais mates do que outros, né? Mas eu precisaria usar uma hidratação talvez um pouquinho mais intensa para usar essa base. Mas no geral ela tá bem assim, aceitável, bem usável essa maquiagem, né? Só achei realmente a região dos olhos que ficou um pouquinho envelhecida e aqui eu passaria talvez um olhinho facial, alguma coisa para trazer essa hidratação mais intensa aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilhem, vamos ajudar esse canal a crescer, comentem, digam até que outros tipos de vídeo vocês querem ver. E no mais é isso. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Fire in my eyes, still counterclockwise, I dream of you all night.